Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade na criação do nosso site, né? Nosso currículo, nosso portfóliozinho. Você abrir aqui o site, ele vai estar desse jeito, tá? My Profile. Então, ele está meio que responsivo um pouco. Ele só quebra, quando ele fica, acredito que menor que 1000 pixels. A gente vai fazer aqui a parte do sobre hoje, tá? Então, a gente vai na aula passada a gente fez o header, a gente vai colocar aqui o main. Então vamos colocar aqui o main, e aqui eu vou colocar uma section, uma class about me. E aqui eu vou colocar um H2 sobre mim. Aqui eu vou colocar um BR, e aqui eu vou colocar um P. E vou escrever Loren, tá? Quando eu escrevo Loren, ele gera esse texto aqui em latim, que é Loren Y. Eu vou vir aqui nesse ver e vou apertar quebra de linha. Se eu apertar Alt Z também funciona. Alt Z, ele quebra a linha e vai ficar desse jeito. Vou escrever mais um Loren aqui. Então, outro P, Loren. E vai ficar desse jeito aqui, tá? Agora eu vou estilizar esse About Me. Então aqui embaixo eu vou comentar e escrever about Me. Colocar a classe aqui. E vou colocar um background color black. Só que esse about me eu vou colocar o max width, ou não, vou botar um primeiro padding de 3 renha, isso, e o max width dele eu vou colocar como 25 view rate. Max width não, max rate, foi mal. Max rate 35 view rate, 100 view rate. Foi muito. O rate dele eu vou botar só 25 então. 25. 50. Acho que 50 ficou melhor. Aqui no About Me eu vou acessar o H2 dele. If text, eu vou botar um text align center. E todas as cores de texto eu vou colocá-la com branco. Então color FFF. E vai ficar desse jeito. Tá? Deixa eu só puxar pra cá. Puxar pra cá. Isso aqui. E eu também vou acessar o meu parágrafo. Então, about me, parágrafo. E vou falar que o text align é o center. Não é o justify, tá? Então, justify, ele vai justificar o meu texto. Eu só vou ver se ficou bom. Deixa eu mudar para center. Deixa o justify mesmo. Então, text justify vai justificar o texto. E aqui, galera, é uma seção mais que você pode escrever sobre você, né? Sobre a sua carreira. Um pouquinho, contar um pouco sobre você. Eu vou fazer um teste aqui com esse linear gradiente que a gente está usando, em vez desse background color, só pra... não ficou legal. Deixa assim. Eu vou só mudar um pouco esse linear gradiente.
para deixar ele assim, ó. Então eu tirei o 45 degree, certo? Eu vou iniciar ele com esse azul em vez desse preto. E ele vai ficar assim, ó. Então ele começa em azul, ele vai ficar no escuro. Então, about me, né, sobre mim, e esse Loren Y, tá? Deixa eu pensar aqui se dá pra colocar um efeito ou, ou se é uma boa, né? Deixa eu diminuir isso aqui. Certo? Eu mudei as cores aqui. Eu tô tentando achar uma cor, pessoal, que se encaixe com esse azul, tá? Não sei se eu deixar tudo preto assim, 22 é uma boa, né? Com um com outro box shadow aqui, tá? Deixa eu só pegar esse box aqui, colocar ele aqui. E ser um pouco mais puxado para azul esse carinha aqui. Tá, eu acho que eu vou deixar desse jeito. Então, o azul aqui, a minha foto e o background color, deixa um pouco mais escuro, é 16, 36, 39. Nos dois cards. Pronto. 16, 36, 39 nos dois cards. E, no caso, a borda da minha foto também é azul. Claro, isso fica a critério também de vocês. Se vocês quiserem mudar a tonalidade da borda de vocês, fiquem à vontade, pessoal. Certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma outra seção aqui embaixo, né? Porque aqui está o sobre, então eu vou criar uma seção de escolaridade, para você falar os cursos que você fez, educação, enfim. Então aqui eu vou criar uma section. E nessa section a gente vai botar outro H2 aqui. E vamos colocar aqui educação. Pronto, apareceu aqui, educação. E aqui, pessoal, eu vou fazer uma UL, uma lista não ordenada, uma LI, e dentro dessa LI eu vou colocar uma div que vai ter o nome da minha instituição, né, onde eu estudei. Então, graduação completa. Vou colocar aqui no parágrafo. Gestão da tecnologia da informação.
Então aqui eu tenho uma OLI, dentro dela eu tenho o meu P, né? Se eu tirar esse cara daqui, pessoal, é meio que... Opa. Meio que nada muda. Deixa eu só voltar pro meu verso. Agora, se eu botar uma OL aqui... Ah, não. Desculpa, pessoal, que eu resetei o meu CSS. Aí não tá pegando a lista. Mas basicamente tinha que aparecer aqui as bolinhas, mas tudo bem. Então eu tenho aqui a minha graduação completa em gestão da tecnologia da informação. Eu vou botar outra LI aqui. Botar aqui ó, P graduação traço engenharia da computação. Então apareceu um outro item aqui. Ok. Aí aqui eu vou botar a data, então de 8 de 2018 até 8 de 2021. 8 de 2022 até 8 de 2027. Então vai ficar desse jeito. E agora a gente vai mexer no nosso nossa lista aqui, nossa lista. Então eu vou criar aqui uma classe e chamar de container underline educação. Deixa eu ver como eu tô fazendo em inglês, tá? Container education. E aqui no meu container education eu vou comentar aqui education.class container education, onde eu vou colocar aqui as mesmas configurações do meu about me, tá? Então vai ficar mais ou menos assim. Só que eu também tenho que falar para ele, peraí. Opa, eu errei aqui. O Container Education não é aqui. Container Education é dentro desse. Pronto. Container Education. Só que eu vou botar também um padding. Um border top de 3 pixels solid FFF. Pronto, eu faço essa separação aqui. Tá? Uma outra forma de eu fazer essa separação seria eu fazer um box shadow 005 pixels, 1 pixel FFF. Só que eu falo para ele, olha, eu quero 10 pixels. 10 pixels menos 10 0 7. Então uma forma seria fazer isso aqui. Ou tirar o insert e deixar menos 10 pixels aqui. Ele faria essa divisãozinha, né? E eu poderia pintar essa divisão de várias maneiras. Assim, enfim. O que eu vou fazer? Eu vou fazer algo diferente aqui. Eu vou fazer um... Cadê o meu linear? Tá aqui. Gradiente. Eu vou fazer o linear gradiente começando com 000
indo para azul. Só que nessa parte da letra eu ainda quero que ele fique 000, fica preto. Pronto. E aí eu tiro o último zero para ter a última cor para ter esse efeito dele iniciando em azul, voltando a ser azul aqui, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou dizer para ele que o opa, caramba, o H2 ele é um text align center, certo? E eu também vou dizer aqui que o meu justify content é center também. Align item center, display flex. Só o justify content. Pronto, ele vai meio que colocar um embaixo, um do lado do outro. Eu tenho que fazer um flex direction column. Vai ficar assim. Se eu estou usando o Align Item Center, eu não preciso desse cara do H2 aqui, mas eu vou colocar aqui ele de volta e eu vou colocar um margin bottom de 5 pixels, 5 não, 20 pixels, para dar um espaçamento na graduação aqui, certo? Agora eu tenho essa bolinha aqui, tá? Do meu UL. Agora o que eu vou fazer? Eu vou acessar o Container Education, o LI, e eu quero que todo LI tenha um margem bottom de 10 pixels, de 1.5 rem. Assim. Border list style. O tipo é disco, só que eu não quero disco. Tá. Quadrado, upper main. Pessoal, eu vou colocar aqui como square mesmo. Não, vou botar circle mesmo. Deixar circle. Disk. Deixar disk mesmo. Assim. Tá, não vou mexer. Aí que acontece? Eu vou colocar uma tag dentro da minha lista chamada de class education list. Porque aí eu consigo acessar mais facilmente esse cara. Agora eu posso simplesmente fazer isso. E se eu quiser acessar as minhas divs, né, o parágrafo da minha div, fica mais simples, tá? Só vou botar uma div aqui. Uma div e dentro dessa div eu vou botar uma classe education. Pronto. Agora eu consigo acessar os parágrafos de forma mais fácil. Education, eu quero que todo mundo dentro dos meus educations tenha um font weight de não font weight,
Eu vou colocar outra classe aqui. Na verdade, eu vou chamar isso aqui de nome. Nome. E aí eu quero acessar o education. Nome. Eu quero que o font size dele seja 18 pixels. Ficou muito grande. 32 pixels. Eu vou colocar 12, 18. 22 pixels. Assim, dessa forma. Eu quero que o font weight seja de 500. Deixa eu ver se ele tá usando o Roboto, tá? E eu acredito que está bom dessa forma. Certo? Agora aqui que a gente vai fazer vai ser a parte de projetos, tá? Então, dentro do meu main aqui, eu vou criar uma outra seção, uma outra section aqui, section, que eu vou chamar de projects, projects, projects container. E esses projects, tá? Na verdade não, eu vou colocar aqui a parte de experiências profissionais, né? Então, section class work experience. E aqui eu vou colocar uma OL, primeiro um H2, experiências profissionais. E aqui eu vou colocar uma UL, uma UL não, foi mal, uma LI, e aqui eu vou colocar uma div, onde dentro dessa div eu vou colocar um P, e aí empresa XPTO, nome empresa. Outro parágrafo eu vou colocar data início, dois pontos, x barra xx barra xxx. Vou colocar um span aqui, span, span atual, ou se você terminou, você coloca aqui a data de término, colocar um P, aqui é informações, loading. E ele gerou esse texto aqui, né? Essas informações aqui para mim e eu vou começar a estilizar elas, tá? Então, o experience, vou pegar aqui, vou colocar que ele tem um rate de um max rate, um min rate de 80 pixels. De 300 pixels. Deu uma aumentada, né? 400 pixels. 400 pixels. Pronto, acho que isso aqui já é
bastante. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui, ó, class workexperience container. Workexperience container. Workexperience container. Eu vou falar para ele que o meu display, opa, no Experience Container, no meu H2, ele vai ser um text align center, pronto. Ele vai ter um background color, deixa eu tirar esse preto daqui, mais ou menos parecido com esse, só que ao contrário, tá? Então vai começar azul, ele vai terminar 000. Só que fica bem ruinzinho, né? Tipo, pô, começa azul, termina dessa forma assim e tal. Então eu vou começar a alterar aqui a nossa cor, né? Para ficar mais clara. Então começa a ficar escuro, vai clareando, vai melhorando um pouco aqui a cor. Então vou botar aqui um color FFF. Então eu tenho sobre mim, educação, experiência profissional, certo? E agora eu vou começar a mexer nesse empresa XP. Então eu vou chamar essa OL de Work Experience, só Work Experience, tá? Dentro dela tem uma div, que eu tenho o nome da empresa, início atual, tudo bom, beleza. Mas eu vou mexer justamente nessa div e não nesse work. Por quê? Porque o work, pessoal, ele está ocupando 100% da minha width. Ó. Se eu vir aqui e pegar ele, ó, work, e botar um border 2 pixels solid red, vocês vão ver que ele ocupa 100% da width. E assim, não importa se o meu texto crescer, por exemplo, vou copiar aqui esse P informações e vou colar aqui, ó. Ele está expandindo junto do meu texto, tá? Então, quanto mais informações eu colocar, mais ele vai expandir, então eu não tenho que mexer tanto nele, que eu tenho que mexer nessa div aqui, tá? Então, eu vou botar aqui opa, work experience, entrando na LI, e dentro da minha div eu vou botar um display flex direction column, certo? Color, hashtag 00 FFF, pronto, tá? Como eu estou mexendo num bloco inteiro, tá? Eu vou reduzir o tamanho desse bloco. Então ele vai ocupar o que 70% da largura da minha tela. Então vai vir mais ou menos até aqui. E ele vai ir, né? Ele vai pegar o conteúdo e ele não vai jogar no meio da minha tela. Não faz sentido eu fazer isso nesse layout. O que eu fazer é botar uma margem left de 5 rem, 10 rem. Pronto. Algo assim é mais interessante. Eu acredito que seja mais interessante, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou entrar dentro do nome da empresa. Então, ponto work experience, LDV, nome empresa,
font size de 18 pixels, 32, 22 pixels, pronto, tá? Font weight de 500, então mais ou menos assim. Também vou querer acessar dentro do Experience div p, porque é tudo parágrafo lá. E todo parágrafo eu vou colocar uma margem de 5 pixels. Uma margem top de 15 pixels. Deixa eu ver se os outros são parágrafos. Não, é spam. Vírgula spam. Pronto. Eu vou botar 7.5 pixels no topo e na borda, e de um lado para o outro eu vou botar 0. Beleza, vai ficar desse jeito. Então aqui seriam as informações da empresa. E aqui um pouco sobre a empresa. Eu só acho que essa cor não tem que ser assim mesmo. Deixa eu mudar pra cá. A não ser que eu volte pra background color 00, assim. E lá em cima eu boto o background color também como 00. Aí sim eu vou ter experiência profissional aqui, né? Mas eu vou deixar assim, só que eu vou deixar um pouquinho mais escuro, assim, dessa forma. E aí aqui eu vou começar com essa cor, só que eu faço isso. Tira essa vírgula do final para não dar erro. Isso, melhorou muito. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer um font weight de 400. Vou também colocar um font size 18 pixels. Pronto. Tá? E dentro do li.workexperience, ali eu quero um list style disso. Pior que não apareceu aqui o disco. E tá, ok. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer esses caras como fosse card. Para cada LI, eu não sei se isso vai ficar bom, mas ok. Para cada LI, eu vou querer. Eu vou só botar um border para me ver ele. Solid Blue.
Beleza? O LI ocupa exatamente o tamanho do meu. Ele ocupa o tamanho do meu experience. Beleza. Então eu tirei os 70% da minha div e joguei no LI, já que ele ocupa o tamanho do meu experience. E aí o que acontece é que se eu botar display flex no meu experience e flex direction, align item center, justify content center, quem vai pro center vai ser o meu LI, tá? Aqui eu vou deixar desse jeito, centralizado. Só o texto aqui que não está centralizado, eu vou centralizar ele, senão vai ficar bem estranho, né? Tudo centralizado menos o texto. Agora eu vou remover esse border aqui. Eu vou remover também esse border daqui, pra gente poder ver como tá ficando. Ok, então o que que eu quero? Eu quero que todo ali ele tenha um margem top de 5 rem. Tá? Dessa forma eu tenho um espaço. Ou, ou eu quero que o meu Work Experience Container no H2 tenha um margem bottom de 5 rem. E o meu LI tem uma margem top de 2 rem. Totalizando aí um 7 rens, né? Eu também quero um box shadow 3 pixels, 1 pixels, só para eu ver como fica. Border radius de 5 pixels, de 25. Beleza. Só que aí eu só tô achando um pouco estranho esse cara aqui nesse centro dessa maneira, né? Então eu vou tirar essa margem dele, que é de não, cima abaixo 75 pixels. Esse é pro P e pro spam. Tá aqui a margem left de 10. Botar margem left de 3. 3 rens. Agora vai ficar desse jeito. Vou aumentar um pouco para 10 pixels. O 10. Esse meu box shadow do Experience ali. E vou pintar de azul. Dessa forma. E também dentro do Work Experience do meu LI, de cada LI, eu vou botar um padding de 5 pixels. Vai ficar dessa forma. Então, se eu pegar esse LI e duplicar ele, vai aparecer dois carinhas aqui. E para me arrumar isso, eu tenho que ir no meu Work Experience e falar que o display, o flex direction dele é column. Pronto. Então eu vou ter agora duas empresas aqui no meu no meu site, tá? Deixa eu só colocar mais uma. E vocês estão percebendo o seguinte, que o meu ele tem esse bottom, né? Mas ele tá ocupando o ele não tá ocupando essa parte aqui do meu site, né? Ele tá deixando
meio feinho aqui, eu não tô vendo o footer dele. Claro, o footer ele ainda não existe, né? Mas o que eu vou fazer aqui vai ser tirar o margin top do meu LI. Em vez de você colocar margin top, eu vou botar margin bottom. Tá? E agora eu tô vendo o meu fundo bem aqui. Então eu tenho aqui experiência profissional, tá? Eu tenho educação, eu tenho um sobre mim. Então, pessoal, na próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um campo chamado. Agora me fugiu a memória. Qualificações. Geralmente, o campo qualificações ele fica aqui, né? Educação e experiência profissional sobre mim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar o campo qualificações aqui, ó. Entre o sobre mim e o educação. O que seria o campo qualificações? É aquilo que você sabe, então eu vou colocar ele aqui em cima, né? Já para ficar em destaque abaixo sobre mim, qualificações. Então eu vou colocar ele bem aqui. Vou até criar aqui a section abaixo do sobre mim. Container, about me, vou botar bem aqui, ó. Section, vou botar aqui, ó. Tá aqui, ó. Class Qualifications. Então, as qualificações vão ficar aqui, que seriam o que a gente sabe, né? HTML, CSS, JavaScript, Python, C Sharp, Docker, Kubernetes, Zookeeper, Kafka, MongoDB, PostgreSQL, SQL, MySQL, enfim, o que você sabe, React Native, vai ficar aqui nessas qualificações, bem aqui, tá? Aqui vai estar o projeto de container, o container de projetos, né? Bem aqui. E eu acredito que seja isso, para a gente terminar aqui o nosso currículozinho. Só uma coisa que é esse about me, né? Cadê? Work, container, about me, o P. Eu vou botar o que acontece, o about me, ele está ocupando 100% da largura da minha tela. Tá? Então eu vou botar aqui o width de 70%. E aí ele veio pra cá. Né? Ele saiu de cá e foi arrastado pra cá. O que acontece agora? Deixa eu só ir aqui no About Me. O About Me, que é esse cara, ele tem um H2 e tem um BR e um P. O que eu posso fazer então? Ou eu englobo tudo com outra tag, ou eu tiro 70% daqui e coloco dentro do P. Só que aí ele vai ficar aqui, né? E nesse caso, eu posso não usar, eu posso usar justify para deixar o texto justificado, mas aí eu posso vir aqui e colocar display flex direction column justify content center align items center. Opa, só align items. Pronto, vai ficar desse jeito. E aí o about me, que já está pro teste align center, eu não vou precisar dele. Só que eu vou colocar um margin bottom de 2 rei. Pronto. E aí eu meio que empurro o texto para baixo. Certo, pessoal? Então, bom, essa aula vai terminar por aqui. Por hoje é isso. Então, valeu, falou e até a próxima aula.